Oi, meus amigos. O mundo está uma merda e eu acho que as coisas não vão melhorar daqui para frente. O que ontem era considerado teoria da conspiração, hoje já não é mais e até é falado em rede aberta. E ninguém quer saber. As moedas estão perdendo cada vez mais o seu valor e não tá dá para comprar nada. Todo mundo sente que as coisas estão mais caras, bem na pele. Os países, os sistemas estão todos quase colapsando e não se sabe mais definir nem sequer o que é uma família sem utilizar a palavra tradicional ou não. Os índices de doenças psicológicas, esses aqui estão bem lá em cima e todo mundo sabe, cada vez mais volta e meia surge uma nova doença psicológica e esses medicamentos antidepressivos são cada vez mais falados como se fossem normais de se ter no lado da banca. Essa lista aqui que eu estou a falar aqui agora ela é bem extensa e não é preciso chegar até o final dela para saber que o mundo realmente está uma merda. E a proposta dessa nossa conversa é que se dá para ser feliz diante dessas coisas todas que estão acontecendo, é possível diante dessa porcaria toda ser feliz? Mas uma pergunta que eu preciso já te fazer aqui agora é que, com isso tudo mesmo que está acontecendo, a tua maior preocupação é ser feliz? É realmente isso que você quer? Mas antes permita-me apresentar, eu me chamo Liedson e este é o canal Rato, onde nós exploramos esgotos mais sujos que a humanidade pode produzir. Agora que você me conhece, vamos voltar para o vídeo. Ainda agora eu te perguntei se é realmente isso que você quer, né? Ser feliz diante dessas coisas todas que estão a acontecer. Mas uma coisa é certa, a infelicidade não é uma opção. Não dá para ser infeliz, afinal, aceitar a infelicidade é averiguar que a lista realmente é verdadeira, é dando cada vez mais força, é sendo mais um número que consta na veracidade dessa lista. Então nós precisamos minimizar esses danos, nós precisamos encontrar algumas soluções, né? Ou seja, nós precisamos inverter esse quadro tentando ser feliz, entre aspas, diante a isso tudo. Eu acho que essa proposta é bem válida diante desse cenário todo. Mas antes de nós chegarmos a uma conclusão exata se é possível ou não ser feliz, ou pelo menos como minimizar esses danos, eu acho que nós devemos entender um pouco como é que nós chegamos até esse ponto. Porque eu acho que essa pergunta não fazia muito sentido na época dos anos 90 ou para trás, acho eu. Por quê? Porque naquela época o facto era muito simples de que a internet não era o comum. Redes sociais não era o comum. Excesso de informações não eram o comum. O comum era receber notícias dos jornais. E esses, para mim, foram um dos principais contribuintes para que o mundo hoje esteja do jeito que está. Observa. Os jornais eram responsáveis por trazer qualquer informação que surgia no mundo, não importasse o horário. Afinal, eles estabeleceram o jornal da manhã, da tarde e da noite, cobrindo o dia completo. Então, todo e qualquer lixo que era produzido na terra, não importa o canto, os jornais eram responsáveis por trazer eles à tona. Então, as pessoas eram informadas através deles. E isso fez com que todo mundo, em um determinado horário do seu dia, sentasse e consumisse o que de inédito está a acontecer ao longo do mundo todo. Só que isso fez também com que os jornais ganhassem muito poder, ou seja, eles começaram a monopolizar o acesso a informações que acontecem ao longo do mundo. O que em pouco tempo fez com que aquele fenômeno básico de que quem tem poder é provável que abuse do mesmo, começasse a acontecer com eles. Os jornais começaram a mentir, e a mentir muito. Começaram a trazer narrativas que favorecessem aqueles que os favoreciam. Isso nós sabemos principalmente que na política acontece muito, e eles nunca conseguiram superar essa fase até hoje. Mas uma coisa é bem simples, ninguém gosta de ser mentido. E com o surgimento da internet é que as coisas começaram realmente a mudar. Afinal, plataformas como o YouTube e qualquer outras redes sociais começaram a surgir, em que eram
praticamente descentralizadas, afinal qualquer pessoa poderia aparecer e dar a sua opinião. Verdadeira ou não, cada pessoa podia trazer aquilo que era considerado a verdade nos pontos de vista delas. E uma vez que todo mundo já sentia que a informação trazidas pelos jornais não eram as mais verdadeiras, afinal elas eram desconectadas da maioria das opiniões que cada um trazia nas suas redes sociais, os jornais começaram a perder cada vez mais credibilidade. E como ninguém gosta de ser mentido, as pessoas começaram a abandonar esta fonte de informação, voltando-se para outra. E no mercado as coisas acontecem geralmente assim. Quando um público deixa de consumir um determinado conteúdo, não significa que fica esta lacuna no mercado simplesmente. As coisas tendem a se adaptar, tendem a entrar em equilíbrio. Ou seja, uma vez que eles abandonam os jornais, eles começam a consumir outro produto. Ou seja, a opinião de outras pessoas. E para mim, as coisas começaram a realmente dar errado a partir desse ponto. Afinal, a partir desse momento, a verdade começou a aparecer cada vez mais. Foi cada vez mais constante ouvir a verdade do que mentiras. Afinal, mentiras têm o poder de acalmar, mentiras têm o poder de acalentar aqueles que as ouvem. Já a verdade tem um efeito muito contrário. Afinal, nós sabemos, né? Conhecereis a verdade e ela os libertará. A verdade tem mesmo este poder de libertar, mas o que acontece é que o que nós não sabíamos nem sequer suspeitávamos é que essa liberdade não necessariamente teria que ser uma liberdade feliz, uma liberdade extasiante, uma liberdade realmente libertadora, do tipo que tira as correntes que nós sentíamos. Pelo contrário, a verdade também tem esse poder, ou seja, ela veio acompanhada de facas e armas, afinal, a sensação de ouvir a verdade é cada vez mais angustiante e cada vez mais cortante. Afinal, agora você passa a saber como as coisas de fato são. E é mesmo a partir do momento que a verdade começa a ser cada vez mais esclarecedora, afinal, os indivíduos que muito se expõem à verdade começam a se tornar indivíduos mais esclarecidos. É mesmo a partir desse momento que as coisas começam a ficar cada vez mais pesadas, mais angustiantes, porque cada vez mais que você entra em contato com aquilo que é a verdade, mais mal você se sente. Afinal, ninguém está a te esconder nada, ninguém quer que você pense que as coisas estão boas, quando no fundo não estão. Que você já deve imaginar, se aquelas notícias todas que eram trazidas pelo jornal, todas as manhãs sempre ouvir só coisas ruins, e isso nem era tudo que você precisava saber. Agora que você realmente sabe aquelas verdades que mais impactam na tua vida, é agora que você começa a se sentir cada vez mais angustiado, cada vez mais frustrado. E é por isso que você sente que o mundo está conforme está. E para piorar, a ignorância é uma bênção. Isso também é uma das coisas que nós conseguimos observar. Porque aqueles que não são esclarecidos, aqueles que não sabem da verdade, essas pessoas não sentem o peso das coisas. Realmente elas têm uma leve sensação de que as coisas não estão boas. Afinal, as coisas estão cada vez mais pior. Mas essas pessoas ainda conseguem viver as suas vidas aparentando estar felizes. E isso só faz com que aqueles que sabem do que realmente está a acontecer, principalmente quando o que está a acontecer é uma coisa que não está sob o teu controle, isso só faz com que as coisas pareçam pior e fiquem realmente piores, com que o mundo pareça realmente essa porcaria que ele está. Isso tudo nos leva para um próximo ponto. Eu acho que você já reparou, pelo menos você deve passar pela sensação de que todo mundo ao teu redor parece feliz. Isso é muito simples, afinal nós já falamos, né, que os ignorantes, eles parecem sim estar felizes diante dessa toda coisa que está a acontecer. E mesmo que você não saia muito de casa,
mesmo que você não esteja rodeado fisicamente de pessoas que aparentemente não são elucidadas ou não se expõem à verdade constantemente, você tem uma coisa simples na palma da tua mão. Isso é simples, que nós estamos a falar do teu celular e principalmente das redes sociais. E elas contribuem, esse seria o segundo ponto, para dizer porque que o mundo parece ou realmente está a merda que está. Isso é graças às redes sociais também. Afinal, o uso de redes sociais, ele explodiu mal as redes sociais saíram, principalmente quando as redes sociais começaram a ser desenvolvidas para estarem em dispositivos móveis como os celulares. Redes como Instagram, TikTok, agora também tem os Reels e os Shorts no YouTube, assim no caso os Shorts. Isso só veio piorando cada vez mais. E sobre redes sociais, tem muitos vídeos ao longo do YouTube. Eu sei que provavelmente, é bem provável que você já tenha visto algum que fala sobre os benefícios. Não, geralmente só são mesmo malefícios, sobre os malefícios do uso das redes sociais. E como eu não sou especialista nisso, eu não vou alistar os riscos que elas vão trazendo, nem o porquê que exatamente elas vêm piorando o mundo. Afinal, eu posso falar aqui qualquer bobagem, afinal, eu nem sei como é que é o seu estilo de vida. Eu posso estar aqui a falar uma coisa que nem se encaixa, que nem tem nada a ver contigo. Tu podes nem sequer se encaixar no tipo de pessoa que consome frequentemente as redes sociais. Mas algumas coisas já se tornaram facto, que é que o uso de redes sociais aumenta, acho que em 30%, as chances de uma pessoa desistir da própria vida. Elas frequentemente fazem com que as pessoas desalinhem desalinhem as suas expectativas reais com as expectativas, desalinhem as suas expectativas internas com as expectativas reais. E para piorar, a insatisfação com o próprio corpo vem muito daí. Isso não acontecia com frequência antes das redes sociais, as pessoas estarem insatisfeitas com o próprio corpo, mas graças a elas, olá, você não tem um shape bom, você não tem a bundinha gostosa, você não tem um rosto perfeito, ou seja, você não é bonito, graças a elas. E isso só em si já seria suficiente para formar um monte de pessoas depressivas ao redor do mundo todo, o que por sua vez já faria com que o mundo não estivesse melhor graças a elas. Mas para piorar, o uso como elas foram desenvolvidas, a maneira conforme elas foram desenvolvidas para serem usadas, chega a ser pior. Porque eu não sei aí do seu lado, porque eu posso estar dentro de uma bolha. E eu acho que dentro da sua também deve ser algo parecido. Que conforme as pessoas usam, você olha para elas usando, principalmente com o scroll infinito, eles ficam no seu feed, passando o dedo 1, 2, 3, até não sei quantas horas no dia. Aquilo parece que as pessoas desistiram de usar o cérebro, como se elas tirassem o cérebro da cabeça e colocassem num baú para que não sejam criando danos alguns durante aquele uso. Mas como essa não é uma opção bem provável, eu acredito que as pessoas, quando estão lá, é como se estivessem em um estado vegetativo, como se o cérebro perdesse todas as suas funções e ficasse lá babando que nem o famoso zumbi, o zumbi filosófico. E as coisas assim vão. No final das contas, são essas mesmas pessoas que usam tanto as redes sociais, as mesmas pessoas que são ignorantes quanto às questões reais do mundo, que não sabem o básico de economia, não sabem o básico de política, não sabem o básico de assunto algum, mas são elas que, quando nós falamos de questões de votos, têm o mesmo voto que você,
São as mesmas pessoas que são a maioria, as mesmas pessoas que decidem quem vai liderar, as mesmas pessoas que têm mais opinião dentro de uma empresa, porque nós vivemos em um sistema quase que democrático. E isso nós estamos a falar de um sistema perfeito sem corrupção, o que não é o caso que nós vivemos. Mas isso ajuda a reforçar o facto de que algumas coisas são teorias da conspiração. Mas são mesmo estas pessoas que formam a opinião pública, que decidem se uma pessoa vive ou morre só pelo facto dela ainda não estar viva. São essas mesmas pessoas que parecem felizes, que no fundo não parecem ter aptidão alguma para fazer uma decisão nem sobre as suas próprias vidas, mas que decidem aquilo que é mais pesado para todos. E com isso tudo, ainda nem falei de Deus nesse vídeo. Eu não vou falar mesmo. Vamos já partir para algumas possíveis soluções. E pelo nível da magnitude desses problemas que nós abordamos aqui, tu já deves imaginar que qualquer solução que nós tentarmos propor para isso a nível macro seria uma solução utópica, uma coisa que com certeza não ia acontecer. Então, acho melhor nós partirmos para a solução de âmbito individual, né? Como a proposta deste vídeo mesmo é como ser feliz diante isso tudo que vem acontecendo. Então, soluções mais individuais acredito que suprem melhor aquilo que nós queríamos mesmo já chegar até aqui. Então vamos à primeira, que ela também é essencial para todas as outras, que é que as coisas já estão assim. As coisas que nós alistamos não são coisas de um futuro, são coisas que já estão acontecendo. Isso é um alerta para uma coisa que já está a acontecer. Então, a única coisa que resta é você aceitar as coisas como elas realmente são. Aceitar que a realidade é assim, já se manifestou assim. Então, uma vez que você aceita a verdade, ela vai te libertar. Afinal, ninguém disse que essa liberdade havia de ser feliz. Ninguém disse isso. Então, nós vamos para a segunda, já que estamos a falar de felicidade. Nesse mundo, com isso tudo acontecendo, tentar ser feliz só vai te deixar cada vez mais triste, porque realmente é impossível você ser feliz. Aparentemente, a felicidade não é uma coisa feita para esse mundo. Aliás, ser feliz nesse mundo é possível, mas para isso é necessário que você seja ignorante quanto às coisas que estão a acontecer. E uma vez que você se expõe à verdade, não tem como voltar atrás. Então, vai ser impossível mesmo para você ser feliz aqui. Mas, em vez de você ficar toda hora a buscar a felicidade, tem algo que é possível que quando você busque, você te vejas um pouco mais satisfeito ou menos dorido diante das coisas todas que vêm acontecendo, que no caso seria buscar uma evolução, buscar uma transcendência, um estado de plenitude. Essa plenitude, nós também já sabemos que ela é algo que está no infinito, é algo impossível de se atingir. Mas ela é daqueles alvos que quando você não acerta, independentemente de onde a flecha toca, você sai mais feliz do que se nunca tivesse tentando. Então, tente buscar algo maior, tente buscar algo que é internamente teu, tente ser melhor que você mesmo. Isso em si já vai ajudar a acalmar mais o coração e as perturbações que vêm surgindo na tua mente. Afinal, saúde mental é uma coisa que não tem preço. Diante disso tudo, você vai te ver mesmo louco. Mas quando você vai acalmando aquilo que é a tua mente, mais fácil é lidar com essas coisas todas, sem perder a linha. Terceiro ponto, é mais uma coisa que você precisa entender para que possas estar bem contigo mesmo. Que é simples, que é o facto que o tempo que você demora para gozar
é tão curto quanto os momentos felizes que você terá ao longo da tua vida. Se gozar é é um dos maiores prazeres que nós vamos ter ao longo da nossa vida, e isso dura, sei lá, minutos, segundos. Isso só atesta que os momentos felizes também, durante ao longo da nossa vida, também serão tão curtos quanto. Então, se na vida você terá mais momentos tristes, ou seja, momentos tristes maiores do que os momentos felizes, talvez não seja justificado mesmo ir à busca de momentos de felicidades tão curtos. Esse é um preço que às vezes é injustificado, às vezes não compensa mesmo viver em busca de felicidade ou de prazeres que nós já sabemos que serão curtos. É melhor deixar que eles venham a ser naturais. Isso nos leva para o nosso quarto ponto, ou seja, para a nossa quarta proposta de possíveis soluções, que é outro entendimento, que é você saber que a chuva precede a calma e a calma precede a chuva. Ou seja, se está a chover, é óbvio que daqui a nada vai parar. E se não está a chover, dentro de um período vai chover. E a vida também é assim. Se você está em um momento turbulento na vida, saiba que em breve vai passar. E se você já está num momento calmo, saiba que em breve as coisas vão ficar feias. E felizmente ou infelizmente, isso é uma das leis que regem o mundo e vai continuar a ser assim até você deixar de existir. Então só saiba, se está ruim agora, não é que pode piorar, vai ficar melhor. Isso estamos a falar a nível individual e não de um sistema como um todo. Mas se está ruim para ti agora, as coisas vão ficar melhor. E se estão melhores agora, prepara-te, porque a vida é como aquela máquina, né, de medição de pulsos que aparece no hospital. É um sobe e desce constante. Acho que é um eletrocardiograma. Eu conheço as coisas. Bom, era isso que eu queria falar contigo hoje. Agradeço muito por me ouvires. E ao longo do vídeo, ou seja, nas minhas soluções, eu não propus nada que tivesse ligado diretamente a Deus, porque eu não sei como é que eu ia trazer esse assunto cá neste vídeo, então preferi deixar ele assim de parte. Mas é óbvio, né, que em tempos como esses que nós vivemos agora, deixar de buscar a Deus é uma tolice que só o ser humano consegue conceber. Isso, né, como diria uma amiga minha. Bom, esse é o primeiro vídeo do canal, então não tenho um outro vídeo para te sugerir, para tu assistires após esse, mas depois da manhã eu já vou postar um, então dependendo do momento que você está assistindo o vídeo, já vai ter um ali para ti. Outra, eu gostaria de te pedir, obviamente, que tu desses um like, isso me ajudaria muito, e que deixasses aí um comentário sobre qual é das verdades que você já foi se expondo que mais ou te agoniou ou te libertou. Isso irá ajudar a todos nós aqui, afinal os comentários não serão muitos, eu sei, é o primeiro vídeo, e isso vai ajudar com que cada pessoa que visse esse vídeo conseguisse obter mais informações de todos nós. Bom, era isso e nos vemos daqui a nada. Adeus. Boa.